Bom, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje nós temos um convidado especial aqui, o Severino Lucena, vai falar um pouco sobre a experiência dele de ser candidato, né? Hoje é o dia seguinte da eleição, né? Esse programa não sei que dia que vai ser publicado, mas está no calor ainda da experiência, vai ser uma conversa bastante interessante. E aí, Diogo, eu quero passar a bola para você dar um segundo pontapé para a gente começar o jogo aí. Boa, vamos lá, Rafa. Boa noite a todos. Bom, boa noite agora. Não sei que horas vocês estão ouvindo a gente, mas, bom, seguindo algumas sequências aí de conversas que nós temos feito, faz muito sentido agora, nesse momento pós primeiro turno da eleição, a gente falar de algumas questões de representatividade e é muito legal, assim, a gente tem alguns amigos aí que têm se colocado à disposição para a vereança e no seu entorno e, de uma certa maneira, motivados a se colocar à disposição da comunidade para atuar como algum tipo de agente de transformação local via processo político institucional. E aí, além de trazer o Severino, que daqui a pouco vai se apresentar também, contar um pouco dele, contar um pouco de como foi esse processo agora recente, o próprio Rafael aqui, que acabou de falar para vocês, que participou da nossa conversa, também teve um processo parecido. Então, eu acho muito interessante a gente trazer um pouco esse aspecto, né, do quanto, eventualmente, às vezes, nós somos provocados a atuar mais e em que grau, né, a gente tentando vir essa veia político-institucional é difícil, é complicado, tem aprendizados, não tem. Eu acho que faz sentido dentro da nossa conversa trazer isso e ver onde essa conversa vai nos levar, porque no meu caso, eu, Diogo, não tenho pretensões políticas institucionais, não me entendo nesse lugar de contribuição, mas quero ver como que eu vou conversar aqui com os meninos que têm essa experiência, têm essa articulação e que eu estou curioso para saber também aprendizados e abrir a minha mente aí, vai que, né, em algum momento eu também queira me arriscar nisso. Mas, bom, passo a bola para o Rafa de novo para conduzir isso e depois estou ansioso para ouvir aí o relato do Severino, que acabou de passar por esse processo. Bom, beleza. Eu fui candidato já tem bastante tempo, né? Eu nem lembro, foi 2000, ano 2000, 2004. Fui duas vezes candidato a vereador numa cidade pequena, também como Severino, né? A minha cidade, onde eu fui candidato, tem 12 mil eleitores. Eu tive bastante, tive até bastante voto. E naquela época eu tinha uma visão um pouco diferente do que eu tenho hoje. Então, assim, hoje não sei. Não sei se eu teria a mesma disposição que eu tive, né? Até porque era mais jovem, mas principalmente porque eu tinha uma visão mais institucional da política, assim, de que a política precisava de ter gente lá dentro. Eu ainda acredito que tenha essa função, precisa de gente lá dentro para cumprir essa função, mas não é só, né? Hoje eu tenho uma visão um pouco mais ampliada, né, do que significa a participação, né, a interação política, né? A gente hoje está envolvido em conversas, né? Aqui, por exemplo, essa conversa nossa para mim, tem uma função muito importante, porque reverbera como pessoa, reverbera como cidadão, reverbera como agente político. Então, tem uma dimensão também que serve também para esse fim que eu imagino ser um fim de construir um ambiente, né, de conversa mesmo, né, que possibilite a gente inovar, né? Então, assim, nesse tema de inovação, a gente conversou muito, né? A gente é amigo fora dessa conversa aqui, né? A gente não é só amigo aqui nessa conversa, mas a gente é amigo fora dessa conversa. Então a gente conversou muito, eu e o Severino, né? O Diogo também participou, sobre essas propostas, né? De inovação dentro da, da instituição, né? E aí eu vou passar a bola para o Severino para não ficar falando só de mim aqui. E aí a gente vai adiante. Depois eu posso falar mais um pouco da minha experiência, que é o quanto essas medidas, assim, o quanto essas propostas inovadoras, elas sofrem de uma de uma falta de eco, né? Ou como é que você sentiu isso, né, Severino? Eu sei, eu acompanhei a sua campanha, eu vi que você estava
apresentando propostas, né, inovadoras, né? Eu vou citar uma que me chamou muita atenção, que eu acho que, né, até cheguei a elogiar ela para você publicamente, que é a questão de você assumir o compromisso de ser vereador com um mandato só, né? Falando do princípio da abundância, né? Então, eu gostaria de puxar essa conversa para esse tema, né? Já que, se a gente pensar bem, né? Quantos candidatos, a gente tem muito mais candidato que perde eleição do que candidato que ganha eleição, né? A não ser na cidade que eu trabalhei, eu trabalho na justiça, eu trabalhei domingo passado, a cidade que eu trabalhei eram 16 candidatos e 9 vagas. A não ser nessa cidade, que ali a chance de você não ser eleito era menor do que você de ser eleito, né? Mas na maioria dos lugares, não. Na maioria dos lugares, a maioria das pessoas não ganha eleição, né? Então, eu queria trazer esse tema da abundância, né? Já que a participação política na Câmara de Vereadores ela é restrita, né? E acaba sendo restrita. E o critério o critério numérico nem sempre ele traz uma realidade, né, uma conexão com a realidade da população. Então, eu queria que você falasse um pouco e aproveitasse também já para falar um pouco, falar da experiência pessoal e do como é que você sentiu e como é que você está sentindo, porque ainda está muito recente essa eleição sua, né, essa participação na eleição sua. É, boa noite, gente. Bom dia para quem é de bom dia, né? Satisfação estar aqui com vocês. Pois é, essa questão aí do mandato foi uma das ideias que foram surgindo na medida que eu fui interagindo com as pessoas, né? Que a ideia sempre foi fazer algo mais interativo. E de repente eu comecei a conversar com as pessoas e elas falavam do incômodo delas, que o candidato ele só aparece de 4 em 4 anos. E depois ele some, e dali ele vai aparecer de novo nesse intervalo de eleição, né? E aí eu lembro da nossa conversa, um bate-papo que estava até o Augusto também, o Rafa não conseguiu ir ver no dia, e o Augusto trouxe que uma boa parte desse pessoal que se reelege, esses vereadores, tem uma ideia de clientelismo por trás, né? De troca de favores e tudo. E a gente até conversou um pouco sobre o Delis naquela ocasião. E eu fiquei falando muito disso, que na verdade eu quero fortalecer a comunidade e que a comunidade faça o máximo possível o que for necessário fazer, o que as demandas dela. E aí, quando for o caso realmente de ativar a prefeitura ou a Câmara Municipal, eu entro como eu entraria como uma ponte, né, para fazer essa conexão. Mas que inicialmente eu estaria voltado mais para apoiar a comunidade nesses laços de confiança. E o pessoal gostava, assim, quando eu falava, parecia, né? E aí surgiu essa ideia também. Eu comecei a falar depois de um tempo que não foi desde o começo, não foi, e é interessante também, as propostas foram surgindo na medida que eu fui interagindo com as pessoas. Antes que eu esqueça aqui, o Luiz corrigiu aqui o nosso homem dos bastidores. É, Produção. Eu posso trazer aqui a pergunta dos bastidores, né? Para você esclarecer, se possível, Severino, o que que é o Delis. Você fez um comentário sobre uma outra reunião que a gente fez e que seria uma certa inspiração. Então, explica o que é Delis e depois continua aí o teu raciocínio. É um mecanismo que o Augusto de Franco desenvolveu junto com outras pessoas, mas ele que trouxe inicialmente, né? E até prototiparam, testaram a primeira vez aqui em Alto Paraíso, que é desenvolvimento local sustentável e integrado. É isso, Luiz? Não, não é isso não. De desenvolvimento Esse local I, acho que é de alguma coisa rápida, inte- instantâneo, né, não? integrado e sustentável. É Integrado, isso, integrado e integrado, sustentável. né? E basicamente é uma estratégia para fortalecimento de laços comunitários, né? Apoiar as pessoas a saírem dessa relação de clientelismo. Então eu me coloquei nesse lugar e assim, talvez as pessoas começaram a se questionar, pô, mas aí o que que você vai fazer? Já você está querendo que a gente faça tudo?
pode chegar nesse lugar, né? Talvez aí a gente pode começar a questionar até a própria necessidade da existência de um vereador, mas estamos longe disso, né? Porque, na realidade, eu trouxe várias propostas e fui bem recebido, fui bem tratado em todos os lugares que passei. Recebi diversas promessas de votos, né? Para casa de centenas, mas comecei a campanha com 20 apoiadores e terminei com 15 votos. Então, assim, eu estou brincando com essa questão, dizendo que as pessoas não estavam preparadas para o que eu estava trazendo. Algumas pessoas me deram esse retorno também, né? Teve até, talvez, umas 15 também que provavelmente nem votaram, não chegaram nem a votar, mas estavam me apoiando e que me desejaram boa sorte. Umas conversaram comigo no Zap antes, né? E falaram, ou encontravam na rua: Nossa, sua campanha está sendo única, é uma campanha muito especial, tá muito bonita. E as pessoas em geral adoraram, né? Mas tem alguns fatores para eu não ter tido essa penetrância. E um deles é me recusar a fazer política de uma forma convencional. Então, por exemplo, estratégia de marketing, eu tinha uma amiga, a Osmara, que estava cuidando dessa parte de marketing depois de um tempo, mas a maior parte das coisas de marketing, ela entendeu, depois de eu conversar com ela, dessas estratégias, que não me interessava usar, porque a ideia era ficar o mais autêntico possível. Até conversei com um amigo que me ligou agora para dar uma força e tudo, né? Ele falou que a mulher dele assistiu e falou que eu estava muito biólogo, que tinha que fazer um curso de oratório. Tá vendo? Mauai não tá nem aí hoje, mas. E aí eu falei, não, cara, eu acho que era sobre sustentabilidade, era sobre meio ambiente, era sobre preservação da natureza, tem tudo a ver eu usar o linguajar biológico mesmo. E então eu não quis entrar nesse lugar de marketing. Tinha gente que ficava atuando. Ele falou, você tinha que criar um personagem. E até teve gente aqui que estava nesse lugar. Mas isso não seria eu. E eu entrei nessa brincadeira para fazer algo da forma mais autêntica possível. Porque eu acho que é violento esse processo de você ficar tentando se moldar num tipo de imagem para poder vender essa imagem para as pessoas e ficar prometendo algo para elas que depois elas já sabem, elas falam, nossa, só vem aqui fazer promessa, não sei o quê, mas depois não cumpre nada. Elas já sabem, mas continuam. é, é, A gente perdeu temporariamente o Severino. Eu vou aproveitar então, Rafa, e jogar para você um pouco a pergunta enquanto o Severino se reconecta. Eu ia perguntar para ele, ele estava começando a responder algo parecido, mas em termos de é, motivação, né? E aí você pode falar da tua experiência, né? O que que era a motivação para esse processo e como se desdobrou essa motivação dentro da campanha? É, e o que hoje, assim, no caso, né, você já falou um pouquinho, mas o que hoje você é, entende que naquela época você é, tinha como ambição, vontade, etc., e que hoje já não cabe mais. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso que o Severino falou, sabe? Porque você entra numa campanha, você entra numa. Eu acho que o Severino, pelo que eu acompanhei da campanha dele, ele foi mais. Nesse ponto, ele foi muito mais feliz do que eu. Porque eu acho que eu ainda entrei um pouco nesse caminho de enveredar por uma criação de uma, sabe, de uma. Aquela história de querer agradar e tudo mais. E tem uma coisa meio. O jeito certo, né, de fazer. Exatamente, o jeito certo, você tem que falar assim. Aí tem um monte de gente que fala isso, né? Ah, você tem que falar assim, você tem que ir na casa das pessoas e tomar café e tem que tem um quê de verdade, né? Assim, no sentido de que é importante conhecer a comunidade, importante conhecer como as pessoas são, né? As pessoas de carne e osso, as pessoas reais, né? Mas tem uma disposição de cada um de nós que é uma disposição única, né? Assim, vamos dizer assim, né? Cada um tem uma disposição. Então, assim, você vai, eu acho que se for pensar hoje, né, em termos de campanha, acho que eu me lembro sempre um vereador lá de Lima Duarte, que é essa cidade onde eu fui candidato. Ele falava o seguinte: ele era vereador já não sei quantos mandatos, ele sempre falava isso, ó, eu não trabalho, o vereador trabalha os 4 anos.
Os 4 anos, eu nunca me esqueço disso, porque eu falei, o que que é esse trabalho de 4 anos? Aí você fica imaginando assim, que o trabalho de 4 anos deve ser assim, né, um projeto de lei, o cara fica apresentando uma, uma proposta de emenda, sei lá, né, alguma coisa assim, uma proposta legislativa inovadora. Mas não, 4 anos é você estar sempre atendendo o povo, né? E aí o atendendo o povo isso um pouco que o Severino falou, né? Tem é uma coisa meio assistencialista, né? Assim, de você é o cara que abre o canal lá no secretário municipal, é o cara que abre o canal no hospital, é um despachante, né, no final das contas. E, né, isso, assim, falando no- positivamente, né, porque tem outras coisas, tem, né, sei lá, vai saber, né? Nem vou entrar nessa seara de corrupção e tudo mais, né? Mas de assistencialismo, assim, de intermediar mesmo a relação da pessoa com o Estado. E isso, assim, eu, assim, particularmente, eu evitei também, sabe? Mas, mas hoje, assim, é muito difícil falar retrospectivamente, né? Mas na época, a minha motivação era um pouco acreditar que podia fazer diferente, né? Basicamente era isso, fazer diferente do que era feito. Agora, é diferente uma realidade de uma cidade pequena, né, que é a nossa realidade aqui, eu e o Severino, de uma realidade de cidade maior, né, que tem um peso talvez maior das ideias, né? Não sei até que ponto também só as ideias elegem, né? Mesmo na cidade grande, mas tem um peso importante, né? Então, eu vou passar a bola para o Severino, porque eu acho que, assim, é, basicamente, as experiências são parecidas, a minha e dele, né? Só que, assim, como eu já fui há mais tempo, quando eu vi a campanha dele, eu senti uma certa alegria, assim, dele assumir essa postura mais autêntica, igual ele falou, porque eu acho que nisso, ele ganha, né? A pessoa ganha, né, Severino? Eu acho que você ganhou, assim, em termos de vivência, né? Eu acho que a vivência, a experiência que você tem com isso vai te servir para o resto da vida. Então, assim, você não ganhou a eleição, né? Você não foi aquele objetivo que você apontou, não foi alcançado, mas tem outros objetivos também, né, na história. Então, a gente talvez, quando entra, né, no meu caso, né, quando eu entrei, acho que eu não tinha tanta clareza disso. Eu acho que isso, no caso do Severino, foi mais, pelo menos assim, porra, eu chorei, cara, eu fiquei muito mal no dia quando eu não tive o resultado, né, assim, foi uma coisa bem impactante, um negócio muito, e é muito impactante, né, eu vejo gente aí, inclusive, que tem muito, assim, tá lá na frente, o cara ganhou, tem muito voto, e não entra por causa da legenda, né, às vezes, quer dizer, imagina esse cara, assim, né, que fez um, né, então, assim, não que sejam experiências, não que sejam experiências diferentes, mas a expectativa da pessoa né, era maior. Então, acho que a queda também é maior, né, na hora que vem o resultado. Então, assim, eu imagino que o Severino, mesmo imaginando, né, que tivesse chance, eu também imaginava isso, né, não conheço a comunidade, mas imaginava que ele, né, inclusive por ter participado numa campanha anterior, né, no mandato coletivo, ele não foi candidato, mas participava como co-candidato, né, Severino? Então, assim, ele já tinha uma experiência mínima, né? Então, basicamente é isso, né? Assim, que essa questão da autenticidade, ela, ela, eu acho que vale muito a pena você entrar numa dessa, se você tiver isso em mente, né? Porque eu acho que o jogo é muito pesado, né? Assim, um jogo é muito pesado. Se você entrar, é um jogo. Eu vejo esses candidatos majoritários, né? Como a pressão é muito grande, né? Né? A desenvoltura que a pessoa tem que ter para manter o equilíbrio emocional, vamos dizer assim, a postura emocional, não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, Eu vou pedir para o Severino comentar um pouco em cima dessa fala do Rafa, mas eu vou acrescentar, se você também puder falar um pouco, Severino, os aprendizados. Eu sei que eventualmente está até muito recente para tirar aprendizados aí, mas acho que pode ser legal também pegar um pouco dessas ideias. E aí, uma vez a gente falando disso, eu queria trazer algumas outras reflexões sobre isso que a gente sai do específico e volta para o global, né? Dentro desse processo
representatividade, dentro do processo das cidades. Eu acho que é muito legal vocês dois, dentro de uma perspectiva de cidade pequena, essa proximidade com os problemas e com as coisas de fato é, que estão ali no dia a dia, né? Eu sou de São Paulo, assim, são outras escalas, outras coisas para se pensar, mas quando a gente fala muito de democracia, a gente fala de descentralização. Então, a vereança e o aspecto da cidade é um dos aspectos que eu mais acredito que a gente deveria estar incentivando, é, olhando para isso, etc. Então, uma vez a gente passando um pouco por essa análise aí da experiência do Severino, queria trazer para essa discussão de volta, porque daqui a pouco a gente tem outras definições aí de campanha é, no âmbito nacional e a gente esquece do processo das cidades que são tão importantes. Mas, Sérgio, comenta aí um pouco, Rafa, e traz um pouco aí de quais são, por hora, as lições aprendidas aí do processo. E o Rafa comentou da questão do mandato coletivo que eu participei, por exemplo, né? Foi uma campanha muito fácil de fazer. E foi uma campanha muito fácil de fazer, por quê? Porque as pessoas associavam a gente à ideia do mandato coletivo anterior. Inclusive, algumas confundiam, achando que aquele vereador que puxou o mandato coletivo anterior estava junto com a gente. E a gente dizia que não, mas no imaginário da pessoa continuava aquilo. Então, a gente teve uma votação histórica muito por conta dessas pessoas que fizeram esse mandato anterior, e especificamente o João Yude, né, que estava à frente da experiência na Câmara. E então você vê e para mim foi, nossa, que fácil ganhar eleição, naquela eleição, né? Mas não é, né? É porque a gente surfou numa onda que já vinha de uma eleição anterior de um coletivo de 5 pessoas que fizeram isso acontecer de uma forma que ficou um gostinho de quero mais para a população. E agora, por exemplo, não elegeu nenhum mandato coletivo. Teve até um que teve uma votação boa do meu partido, né? Mas não deu para eleger. Eu fiquei com 15 votos, né? Deu eleito, mas eu precisava ter uns 250 pelo menos. E eu não ia conseguir isso de jeito nenhum, né? Agora, os aprendizados. Os aprendizados é. Ah, não, pode deixar, vou te dar uma forcinha, vou te dar uma ajuda, não sei o quê. Eu acho que o aprendizado que fica é o que que você está dizendo. Você está dizendo que você vai votar em mim? Você está garantindo seu voto em mim? Porque tem alguma coisa, quando a pessoa fala isso, que parece que a gente quer se enganar, que aquilo que ela está dizendo, ela É, dá a entender que é aquilo, mas ela não fala com todas as letras, né? E talvez até a pessoa falando com todas as letras, ela não vai votar, mas na hora que isso fica claro, é mais difícil da pessoa falar, não, eu vou votar em você e não votar, né? Eu acho que isso fica, que é mais daquilo que eu estava falando, a autenticidade no Instagram e a autenticidade na relação com o outro, com a outra também, né? É, uma outra coisa aqui que atrapalhou em termos de eleição é que a tribo da qual eu faço parte, mais ou menos, né? Que eu não sinto que eu faço mesmo, mas as pessoas com quem eu interajo mais, digamos, elas tinham várias pessoas com quem elas se identificavam. Agora, eu sou uma pessoa que não chama impeachment de golpe, e aí já foi rotulado como direita por várias pessoas, que não fico dizendo que o Hamas, que quem matou todo mundo lá em Israel foi os israelenses e o pobre do Hamas foi culpado e não sei o que, não sei o que mais. Eu não entro nesse tipo de discurso e eu defendo Israel em uma certa medida, né, o direito de defesa e tudo, e as atrocidades, aquelas mulheres e aquelas pessoas que foram mortas ali, por atos terroristas e tudo. E é muito difícil você estar numa bolha de esquerda e falar que não, que você não pode defender terrorista e que não, você não pode defender gente que governa e mata homossexual e transforma a mulher em cidadão de segundo grau e sei lá mais o que, de segunda categoria. Então, eu perco muito voto aqui por conta disso, eu sei, eu imagino. Eu já tive brigas com pessoas que estão à esquerda e assim, incrivelmente defendem a Rússia, e aí não se fala em direita nem nada disso, ou a famosa, o chavão mais usado agora de extrema direita, não se referem à Rússia nesse sentido. Tem gente aqui ligada ao Partido dos Trabalhadores postando Sputnik Brasil e achando lindo, né? Então,
e pura fake news, né? Assim, fake news do bem, sei lá. Eu achei importante trazer isso, porque eu não trouxe esse assunto durante a campanha, mas eu acho que isso fica no fundo também. Fica. Porque Com é, certeza, né? é um tipo de narrativa que se cria, e agora tem outra narrativa. Ah, isso está acontecendo por causa do pobre de direita, ou sei lá o quê, porque nós não estamos lá doutrinando as pessoas para mostrar para elas o caminho do bem. É uma xaropagem só. É xaropagem para mim isso. Isso que o Severino está trazendo, eu acho que a gente pode conversar um pouco ainda sobre isso agora. É, é interessante porque isso absolutamente não faz parte da pauta da cidade. É muito louco, né? Você perceber que no final do dia, essa noção de tribo talvez esteja valendo mais do que a proposta ou do que a relação que a pessoa tem com o seu entorno, com as coisas que faz, ou a sua atuação na comunidade, seja pelo trabalho, seja por um trabalho voluntário, é, e a tua posição em relação à Rússia ou em relação a Israel conta mais do que o que você está fazendo na cidade, onde, na verdade, é o que conta na vereança, é o que deveria contar quando você tá falando em melhorias de fato para o teu dia a dia, né? Não vai ser o presidente da República e os deputados lá em Brasília que vão discutir o que vai acontecer na sua rua, o que vai acontecer, né, dentro da escola do município e tal. É a prefeitura, são os vereadores, né? E eu acho que eu queria ouvir um pouco vocês, essa relação que tá distorcida, né? Eu acho que a gente, quando falava de política, a gente fala desse espaço de atuação no micro, da gente conseguir organizar esse micro, fazer coisas juntos, empreender coisas juntos, só que atrapalhada por uma narrativa macro que está interferindo no micro de novo, que é o que você mesmo acabou de falar, né? É, É, porque é só você falar de Israel, por exemplo, que é como se eu tivesse defendendo o Bibi Netanyahu, sabe? É um lugar que se fecha o ouvido e as pessoas não conseguem escutar. Ou é isso ou é aquilo. É um lugar horroroso de polarização, né? E eu acho que uma das características dessa polarização é as pessoas não conseguirem enxergar multiplicidade e complexidade no mundo mais. Vira um eu acho. mundo de preto no branco, É. E tem um binarismo. aspecto, né, Severino, que eu acho que piora isso para, né, para você, para mim também piorou, que é numa cidade pequena, você ter uma opinião é quase que um sacrilégio, né? Assim, você não, né, você porque as pessoas são dependentes, assim, né? Você pega um município, eu não sei como é que é o município daí, mas você pega boa parte, grosso, né? A maior parte dos municípios brasileiros não tem autonomia financeira, né? Autonomia financeira quem fornece é a União, o Estado. O próprio município não consegue. Então, assim, é uma máquina pública que emprega, sei lá, né? Eu vou pegar o exemplo de Lima Duarte, mas tem cidades menores que é pior ainda. As pessoas têm muita dependência da prefeitura, né? Tem muita dependência, emprego, é o fulano, é o cara que vai pregar, que vai apresentar. Então, as pessoas têm medo de dar opinião, muito medo de dar opinião. Então, quando você dá opinião, no seu caso é pior, porque quando as pessoas que ouvem a opinião sua são pessoas que estão nessa vibe aí ideológica, né? Mas quando não tem, mesmo assim você não tem repercussão aquilo, porque a pessoa não tem o hábito de emitir opinião, né? E vocês De você sabem, se. assim, uma Hã? coisa que aconteceu que não é eleitoral no sentido é, do que a gente está falando de campanha, mas é uma situação que aconteceu aqui no ambiente familiar próximo, né? A gente, assim, eu tenho familiares, né, que moram no interior e, e aí, assim, a polarização foi tão forte, eles têm um comércio de muitos anos, muitos anos, atuação, sim, pessoas que cresceram com a cidade, né? Conhecem as pessoas mais antigas, conhecem todo mundo e etc. Tem relações sociais com pessoas que é madrinho, padrinho de filho e tal. E aí chegou um determinado momento da polarização que eles começaram a ser taxados, né? No caso da polarização deles era o inverso, né? Bolsonaristas taxando eles de comunistas
e esquerdopatas, né? A ponto de isso, de uma certa maneira, eles entrarem numa lista de comércios a não ser mais comprado. E aí, assim, o que me chocou aquilo era, cara, o quanto uma pauta dessa, nacionalizada, tá interferindo numa relação de mais de 50 anos dessas pessoas. Interferindo numa relação onde um é padrinho do outro, de casamento, de não sei o quê, sei lá, vão jogar bola no domingo, jogam carta no outro dia juntos, e tem um grupo de amigos que fazem aniversário e vão viajar juntos, né? Cara, Uhum. como esse troço interfere numa relação de dia a dia e tão forte como um laço desse que foi construído durante muito tempo. Então, assim, isso pega já nesse cenário, imagina em cenários de laços mais fracos. E aí a gente está falando de eleição, onde a gente está tentando construir laço com pessoas para poder sei lá, engaranhar votos, né? No final é isso, a gente está com laços fracos trazendo propostas. Se isso já pega em laços fortes desse jeito, imagina nos laços fracos. Né? E aí entra um pouco o que a gente estava falando de talvez esse marketing, né? Porque no final do tempo você tem pouco tempo para se mostrar para essas pessoas de laços fracos e você não tem controle sobre, eventualmente, como as pessoas estão te vendo, né? Então, como que eu sou conhecido aqui na minha comunidade? Como que as pessoas me veem, Uhum. né? Então, você tenta, de alguma certa forma, no marketing sei lá, simplificar a forma como as pessoas deveriam te ver, né? Mas isso de novo, é maquiar, né? Como você falou, um problema mais do próprio sistema do que necessariamente, né, do candidato em si. A gente só reproduz esse troço. Bom, falei um monte de coisa aí. Não sei se vocês querem É, reagir. então, Diogo, e ainda aí entra a questão seguinte, que você já entra no jogo em condições desiguais, né? Porque um outro aprendizado que eu tive, faz muita diferença a visibilidade que você tem na comunidade já. Tipo, a minha amiga que estava lá no Salvar, que é uma ONG que acolhe os animais de rua e faz um trabalho muito bonito aqui, e relacionado também com é, castração de animais domésticos. É um terror aqui a questão de animais domésticos, né? É uma coisa lamentável, lamentável. Porque acaba indo para cima dos silvestres, esse problemão, né? E, nossa, gato mesmo, nossa, como detona a fauna aqui. Enfim, mas aí tem mais visibilidade, ela. Então ela tinha os votos dela para ter mais visibilidade. Ela tinha os laços fortes relacionados com esse trabalho voluntário. Então, tinha o meu outro amigo, psicólogo, trabalha há muito tempo já com a questão social, direitos sociais e da criança e do adolescente. Teve um trabalho muito bonito no Conselho da Criança e do Adolescente. Então, muita gente já reconhece ele, já conhece e reconhece. O meu trabalho vinha sendo mais relacionado com atuação em conselho. Eu faço parte do IBC, a gente tem reserva aqui, tem a ideia de bem comunidade. E assim, tem Fórum Cidadão, que é um movimento que tem um WhatsApp, que a gente conversa sobre as questões da cidade, tentar levar adiante as demandas. Eu tenho um programa na rádio, mas as pessoas não me conheciam, só escutavam minha voz, quem escutava, né? Então, e, sei lá, o cara que teve mais voto que o vereador, ele já era vereador, estava direto conversando com as pessoas. Então, 552 votos aí, 552 votos de pessoas que ele fortaleceu os laços ao longo dessa vereança. Então é uma luta muito desigual, sabe? Muito desigual. E, e eu acho que eu tive pouco tempo para fazer campanha também. Isso fez muita diferença. Então eu tô com mais clareza sobre isso agora, lógico. Na época que eu estava na campanha, pessoas não estavam falando que não iam votar em mim, várias estavam dizendo que iam, né? E enfim, são vários aprendizados nesse sentido. Até dói um pouco aqui, dá alguma coisa aqui na garganta quando eu falo isso, porque tem um luto ainda, né? Sim, É, algo que vai sendo processado aos poucos, porque sim. Não, não é fácil não, cara. Não é fácil. é Assim, triste, triste. eu assim, eu até peço desculpa, né, se o momento não foi tão adequado, né, porque foi eu que te chamei para essa conversa, né, porque é difícil, né, a intenção não é muito reverberar qualquer
dano, né, vamos dizer assim, emocional, né, mas trazer mesmo uma reflexão que é o papel da pessoa mesmo, né? Essa questão da opinião mesmo que eu estava falando, que eu acho que numa cidade pequena tem um valor oculto muito grande, né? Assim, é um valor oculto, né? Porque as pessoas elas não costumam reconhecer isso. Mas tem um valor, cara, tem um valor. Eu percebo isso. As pessoas, eu falo, né? Eu, por exemplo, eu sempre fui muito de opinião, de dar opinião, e as pessoas olham para mim diferente, sabe? Assim, você percebe às vezes que tem uma ligação, talvez muito amedrontada, né? Mas que é importante, né? Eu acho que é importante para fortalecer os laços da comunidade, são laços invisíveis, né? Então, assim, a função que você cumpriu na campanha, ela tem uma repercussão que você não consegue captar só com voto, entendeu? O voto, ele é uma ferramenta, né, vamos dizer assim, muito sabe, o cara vota por N motivos, né? N motivos. Né? A gente pode até entrar nessa discussão agora, né? Por que você vota? Por que eu só posso, né? É uma questão que eu me faço sempre. Por que na Câmara de Vereadores eu só posso votar em um candidato? Se são, sei lá, na minha Câmara, daqui, onde eu voto, são 11. Por que eu não posso votar em 11, pelo menos? Né? Porque, tipo assim, na hora que você vai votar, você tem que votar em um só, né? Então, para o eleitor, também é uma questão de, né, assim, eu vou votar, por que eu vou votar no fulano? E por que eu vou deixar de votar no Beltrano, né? Você falou a questão da abundância, né, na sua... Eu acho que essa discussão é muito importante, porque a gente trabalha muito com escassez, né, na política, né? Muita escassez, né? Muita escassez. Eu, por exemplo, Rafa, nas minhas escolhas, assim, eu tenho feito isso há pelo menos 3 eleições, eu acho. Alguns amigos meus, depois de eu me expor um pouco mais com as minhas opiniões políticas, eu comecei a organizar critérios e algumas escolhas de candidatos, sejam deputados, vereadores, etc. E eu comecei a fazer uma shortlist, assim, porque na hora de escolher, tem N fatores do porquê eu escolhi um A ou B, mas tinha um conjunto ali que eu lapidei e que às vezes não era exatamente a minha pauta, a coisa que eu mais me identifico, mas da minha rede podia ser. Então, eu tenho recorrentemente publicado uma shortlist de 5, 6 candidaturas, que eu falo, ó, vocês não precisam escolher o que eu escolhi, não. Tem aqui 5, 6 aí, e sei lá, né, eu prefiro a candidata com pautas sociais, eu prefiro o candidato com pauta animal e cuidado animal, ou eu tô na pauta da economia. Então, é, são pessoas que eu fui lapidando e que eu coloco. Então, assim, de algum jeito, eu queria ter votado nessa shortlist, né? Mas eu tive que escolher uma, né? Sim. Aí o jeito que eu, entre aspas, hackei para dar visibilidade, pelo menos para minha rede pessoal, foi de criar e publicar essa shortlist. Mas você tem razão, tem várias pautas ali de candidaturas diferentes que eu teria vontade sim de votar, e por isso que eu faço desse jeito. Ou então diminuir o distrito, né? Aquela questão do voto distrital, porque aí você vota distrital, são três ou quatro, você vai escolher entre três ou quatro, né? Aí é uma coisa menor, né? Agora, você pega uma profusão de candidato, tem uma profusão de candidato, quanto candidato bom que tem, né? E você tem É, que escolher um, né? E aí você, né, você tem essa experiência. O cara por dentro do partido é a pior concorrência que tem, porque é um querendo ferrar o outro. O sujeito que, quer dizer, o partido que tinha que ser o lugar da solidariedade, né? Porque o sujeito está pensando mais ou menos as mesmas coisas, é o lugar onde o cara está querendo falar, olha, eu tenho que dar um jeito de passar aquele cara, roubar o voto daqueles caras, porque se ele ficar em primeiro na lista, eu vou ficar de fora, né? Então, assim, a concorrência principal é com o cara de dentro do partido, é um negócio meio louco isso. É muito, é, né? ao mesmo tempo, por exemplo, aqui nessa nossa eleição, a gente não estava olhando muito para isso e pensando mais porque a gente estava com o quociente, com um perigo de ficar com o quociente baixo, né? Então a gente estava muito procurando apoiar uns aos outros para ver se a gente conseguia
esse quociente alto e não conseguimos no final das contas, né? Porque precisava ter 10 candidaturas e o PSOL estava com as candidaturas assim que até uma delas teve bem mais voto que eu, aliás, mas só teve duas candidaturas e poderia ter apresentado três e a gente sete. Acabou que a gente, em vez de 10, apresentou oito à federação. Então isso meio que zoou o rolê também, né? Mas e até a própria questão da reeleição, sabe? Você tem aqui 10.500, 11.000 pessoas morando nesse município, para que que você precisa ficar repetindo a mesma pessoa? Isso aí eu repeti para várias pessoas na cidade. Para que ficar botando a mesma pessoa de novo, várias legislaturas seguidas? Tem muita gente boa aqui. Uhum. E aí eu falei, se eu for eleito, eu vou ficar só uma legislatura, um mandato, e a gente vai conversando, vai fazendo essa política comunitária e descobre quem é que entra depois. E poderia ser até por sorteio, né? Se tivesse esse lugar de confiança, mas eu acho muito difícil, porque Sim. Mas tem uma ideia bastante relacionada com o conhecimento técnico, é, né? isso, é. Não, mas a ideia do sorteio, mesmo que não seja factível, né? A gente concorda que não é factível a curto prazo, nem sei se a longo prazo no Brasil, mas a ideia do sorteio é interessante para você perceber o seguinte, discutir o seguinte: um coletivo, né, de vereadores eleito por sorteio, ele seria muito diferente em qualidade do que tem hoje. Quer dizer, as pessoas ficam falando, não, né, igual você ouve, mudou só as caras. A pessoa fala lá, só mudou as caras, é a mesma coisa. Aí, se fosse para o sorteio, será que ia ser tão diferente assim? Quer dizer, é só com esse exercício imaginativo mesmo. Né? A gente, assim, para as pessoas pensarem mesmo, quer dizer, pô, se vai O que ser tão eu, diferente assim, se todo mundo fala que as mesmas pessoas estão lá, né? Então, por que que, né, não pensar a respeito disso, pelo menos como reflexão, né? Não precisa, a gente não precisa chegar ao ponto de propor isso, porque também nosso poder legislativo está muito refratário a qualquer proposta, né? Não só essa, mas com qualquer proposta. Mas pelo menos para que as pessoas comecem a refletir sobre isso, né? Sobre a qualidade, né? Se é um o, mérito, né, igual você está falando, né, o mérito técnico da pessoa, eu fui eleito, então eu sou o melhor. Né, mas quem que acredita nisso, gente? o Né? que eu tô imaginando, e talvez para a gente começar a avançar para uns finalmente aqui. É, Eu não sei o quanto, o Severino, faz sentido, mas uma vez esse primeira pernada feita, conexões, ideias coletadas, ideias colocadas e com alguma reverberação ou não, etc. O quanto, na verdade, isso não gera mais insumo para continuar as conversas, né? Não necessariamente o desejo de uma candidatura. Isso pode até vir a ser, de fato, daqui a 4 anos, mas é, não usar isso como objetivo, mas aproveitar essa abertura que essa candidatura, essa eleição te proporcionou para botar algumas ideias dessas inovações, pelo menos à prova, no sentido de o que fermenta e o que não fermenta, sabe? Às vezes, assim, não necessariamente essa coisa do um mandato ou da eleição, do sorteio, mas às vezes uma ou outra dessas coisas acaba tendo um pouco mais de conexão, e isso daqui a pouco vira, sei lá, né, um outro grupo de conversa, algum movimento entre vocês que, né, gera algum certo impacto, um teste específico numa localidade da cidade. Não sei, eu tô aqui, né, é, viajando nas ideias sobre o que não só o que fica em termos de uma campanha institucional, mas o que fica nesse aspecto do Rafa como pessoas e como conversas abertas que podem frutificar em outras atividades bom, daqui a 4 anos, que podem, sim, de fato, reverberar numa nova candidatura ou não, mas o quanto isso pode ser insumo agora para você tentar polinizar coisas, fermentar coisas, ou pelo menos testar em que solo, que fertiliza naquele solo, né? Às vezes a gente tem muitas ideias porque a gente discute muita coisa de democracia, mas nem sempre os solos que a gente está tentando conversar fertilizam tudo. Mas às vezes uma coisa ou outra, e é aquele fio que você puxa para, sei lá, desenvolver algum trabalho, alguma coisa. Não sei, isso que me vem um pouco de ideia aí
de, de pegar um pouco desse caldo que a gente está conversando hoje e sugerir como próximos passos, pensando alto aqui, e fazendo minha última contribuição para deixar vocês também trazerem as reflexões finais aí de vocês. Sim, eu gostei de estar fazendo isso agora, viu, Rafa? Porque tá tudo muito fresco ainda na cabeça e assim, no fundo, não tem uma ressaca, uma tristeza tão grande assim, porque era uma campanha baseada em nós e não em mim, né? Uma campanha baseada em rede, em interação, em a gente desconstruir a ideia do herói que vem para salvar, e sim que a gente pode junto entre nós é muito mais forte do que um só. Então, mas tem várias ideias, né? Agora mesmo eu caí, né? Eu caí porque a qualidade da luz aqui da energia elétrica é péssima, da Equatorial. E agora eles prometeram que estavam fazendo uma instalação de uma linha nova de transmissão. Não sei o que eu estou vendo é uma começando a chover e começando a ter problema de novo. Então a gente fica aí preso numa narrativa de nossa, isso aqui é ruim, e procurando culpado e sem conseguir agir. Então tem isso aí para ser olhado. Tem várias questões que eu não tinha a mínima ideia, porque eu moro na Ecovila e a gente tem água de poço artesiano que dá chabu direto, mas tem a nossa água aqui, né? Na cidade a galera tá tendo problema de falta de água, às vezes 4 dias seguidos, porque a Saniago não investe na cidade, simplesmente, e é uma empresa estatal. O Caiado, populista, né? Pô, o cara fala que gostaria que a Equatorial fosse estatal para ele poder dar um jeito, porque é a segunda companhia já que bota, ou terceira, depois que privatizou e não dá jeito na rede elétrica do Goiás. Mas assim, a Saneago é estatal e não investe aqui, precisa de caixa d'água ali no Novo Horizonte, precisa de caixa d'água no Eldorado, precisa de caixa d'água, reservatório grande também na Cidade Alta, precisa ter bomba extra. Quando quebra a bomba, nem aqui conserta, gente. Vai para Campos Belos, passa um dia ou dois lá sendo reparada para voltar para cá. E a galera sem água enquanto isso, porque muita gente tem grana aí para botar caixa d'água. E quem tem, a água às vezes chega sem pressão e não sobe, sabe? Então, é esse nível de falta de civilização que a gente está conversando. E não dá para ficar esperando o vereador resolver isso. Não dá para ficar esperando o prefeito só. Precisa pressionar o prefeito? A prefeitura precisa. Mas tem que dar um jeito de ou pressionar essa galera, ou comprar, fazer uma vaquinha, comprar porra do reservatório e botar lá. Mas as pessoas não podem ficar sem água assim, cara. Isso é século XXI. E assim, e aí tem outras questões, como, sei lá, tem campos úmidos aí ameaçados de virar loteamento, que é uma área de recarga hídrica. Isso não pode, cara. É protegido por lei, APP. Século XXI, de novo, mudanças climáticas, um calorão danado. E você pegar uma área onde a água penetra no solo para reabastecer o lençol, para botar casa, impermeabilizar, péssima ideia, péssima ideia. E assim, contra a lei, ao arrepio da lei. Poxa, gente. Então, assim, muita coisa para olhar, tá? E para ser feito. E só a sociedade civil se auto-organizando, né, como a gente costuma falar aqui, para conseguir lidar com essas questões, porque poder público é o horror, é o terror. Assim, É, aí ficou bastante. Eu descobri muita coisa sobre a cidade que eu não tinha a mínima ideia, me aprofundei em várias, tem uma Vossoroca gigante também, que eu percebi que não é tão difícil de lidar com essa questão se a gente começar a olhar para ela com mais profundidade, né? Eu olhei para ela com profundidade, eu fui lá dentro do buraco. Então foi, literalmente. foi uma. Hoje recebi a visita do Severino aqui e a gente está mostrando para dar visibilidade à questão da Vossoroca do Eldorado. Vossoroca, ela nasceu pela questão das águas da cidade que são colocadas para cá. Você observa ali é o início da Vossoroca. As águas pluviais, As né? águas pluviais da cidade. E esse é um problema que a gente enfrenta aqui no Eldorado. Inclusive aqui vai para o São Bartolomeu. Isso aqui é arenoso, né? Como vocês podem reparar bem. Então essa areia toda aqui, quando chove, ela vai para dentro do rio. A gente precisa revitalizar o nosso rio. Foi um mergulho na realidade da cidade, mas
Aí agora a sensação que eu tô no meu corpo é outra, não é aquela da ressaca dos golpes, é a sensação de agonia, angústia, né? De tanta coisa que precisa ser feita e você vê que tá paralisado, tá parado e provavelmente via poder público não vai rodar. Cidade suja, enfim, tem tanta coisa que a gente teria que fazer uma live só sobre isso. É, não precisa ser Valeu. só sobre isso, mas podemos ter outras lives juntos, né, Silvio? Beleza, gente. Acho que né, estendeu bastante. A gente está acostumado a falar só meia hora, hoje falando mais quase mais de uma hora. É, a gente pode depois continuar esse papo aí, que eu acho que tem muito interesse, né? Assim, para quem está interessado em melhorar a democracia, né? Eu acho que é fundamental a gente refletir sobre essas instâncias de representação, sobre o poder público, como é que o poder é constituído, né? E como a sociedade pode controlar mais o poder, né? E, inclusive para fazer melhorias iguais a essa que o Severino está falando, né? E, Rafa, eu não tive nem tempo dessa nossa conversa de eu falar de espaços não institucionalizados de ação política, porque isso é um assunto para um outro episódio, para uma outra conversa nossa, mas eu até brinquei antes da gente começar essa conversa que vocês dois iam trazer essa experiência e eu ia trazer a minha escolha de não entrar institucionalmente na política, ia trazer minhas justificativas e etc., mas não vai dar para a gente falar isso hoje, porque é um outro panorama, né? Às vezes a gente acha que na lógica da escassez, que a única forma de agir politicamente é via os canais institucionais, né? Ou seja, eu virar político, eu virar candidato, etc. E eu acho que isso às vezes limita a gente, e deixa a gente refém dessa lógica do clientelismo, né? Só o cara lá pode fazer e tal. Então, não deu nem tempo da gente falar sobre isso, vai ficar para uma outra conversa, mas eu acho que já a gente abordou bastante coisa aqui, e, pô, fico bastante feliz aí de ter compartilhado, vivenciado junto aí a tua história, Severino. Isso Valeu aí. pelo convite, gente. Beleza. Muito obrigado É também. mais leve. Vai. Abraço. Valeu. Falou.